Questãozinha aqui do simulado, primeira questão. Qual o resultado encontrado ao se calcular essa expressão aí? Essa expressão aqui. Olha só, preste atenção. Aqui você tem as somas, beleza, ó, as subtrações e as somas, né? Mas você tem que lembrar da pirâmide. Lembra da pirâmide? A pirâmide a gente divide em 3 partes, não foi? A base são as adições e subtrações. Acima de adição e subtração tem o que? Multiplicação e divisão. E acima de tudo tem o que? Potenciação e radiciação. Resolve nessa prioridade. O que é que aparece aqui? Aparece multiplicação, ó. Mas também aparecem as adições e subtrações. Então primeiro eu resolvo o que? As multiplicações, beleza? Então aqui, ó, 7 vezes 3, 21. Menos 2 vezes 5, 10. Mais 4 vezes 6, 24. Belezinha? Aí agora, ó, só tem soma e subtração. Então aqui agora, ó, eu resolvo só isso. Aqui usa aquela manha, gente boa, gente ruim. Eu tenho aqui 21 positivo, 24 negativo. Então vamos juntar, ó, gente boa primeiro. 21 com 24 dá 45. E eu tenho 10 pessoas ruins aqui, ó. Quanto é que dá 45 menos 10? 35. Que é justamente a letra A. Beleza? Aqui agora a gente tem, ó, questão 2. O que é que diz aqui? O que é encontrado a se calcular essa expressão aqui, ó? Veja que aqui eu tenho o quê? Eu tenho aqui uma divisão, tenho multiplicação, adição, multiplicação, subtração, multiplicação. De novo, a pirâmide. A pirâmide, ó. A adição e subtração. Depois multiplicação e divisão, potenciação e radiciação. Resolvo na ordem de cima para baixo, que é prioridade. Aqui não aparece radiciação nem potenciação, mas aparece multiplicação e divisão. Então resolvo primeiro isso. Tem adição? Tem, mas a base da pirâmide é onde está a adição. Ela é por último. Então aqui, ó, vamos resolver primeiro adição e subtração, multiplicação e divisão. Aí aqui tem uma questão aqui, ó. Aqui eu tenho multiplicação e divisão junto, ó. Quem resolve primeiro? Quem aparece primeiro. Quem apareceu primeiro aqui não foi a divisão? Resolve primeiro a divisão. Se fosse o contrário, se aqui tivesse a divisão e aqui a multiplicação, resolveria primeiro a multiplicação. Beleza? Então aqui, ó, dividindo 25 por 5, dá 5. Vezes 2, né? Aí mais, quanto é que dá 3? Esse 2 aqui. Quanto é que dá 3 vezes 7? 21. Aí menos, quanto é que dá 6 vezes 8? 48. Certo? Vamos lá agora, ó. 5 vezes 2, 10. Mais 21, menos 48. Olha aqui, vou juntar logo esses dois aqui, que são gente boa, ó. Daqui dá quanto? Dá 20. Opa, aqui dá 30. 31 menos quem? Menos 48. Aqui eu tenho gente boa, gente ruim. Quem é que tem mais? Gente boa ou mais gente ruim? Mais gente ruim. Então vamos lá. Tem mais gente. Quantos gente ruim a mais tem? 48 menos 31. Eu vou tirar. Vai ficar 7. Só que a gente ruim, né? Ó, tem 17 gente ruim a mais. Ou seja, a nossa resposta é a letra A também. Beleza? Olha só aqui. Questão 3 agora. Diz assim: Júlia é costureira e para confeccionar 8 saias do mesmo tamanho, utiliza 16 metros de tecido. Se ela recebeu uma encomenda de 22 saias para uma loja, quantos metros de tecido ela precisa comprar? Olha só, isso aqui é regra de 3. Aí, regra de 3, você tem que ter a sua lei de formação, aquela relação básica, lembra? A relação básica aqui é o seguinte, ó. Ela tem saia e tecido, vamos lá. Quantas saias ela tem? Com 8 saias, ela faz com 16 metros de tecido. Certo?
Só que ela recebeu uma encomenda de quantas saias? 22. Então 22 aqui, ó. 22 aqui. Ou seja, ela quer saber então quantos metros. Fica aqui. Então, ela quer saber quantos metros vai precisar para fazer 22 saias. É regra de 3 simples. E aí você vai ter que fazer aquela perguntinha básica. Se é relação direta ou inversa. Beleza? Aqui o que acontece, ó. Aqui o que acontece? Com 8 saias eu faço com 16 metros. Para fazer 22 saias, eu preciso de mais ou menos metros? Mais. Então veja, para aumentar a quantidade de saia, eu tenho que aumentar a quantidade de metros, né? Então aqui o que acontece? A relação aqui é direta. Se é direta, não precisa inverter nada. Então eu faço normal, ó. Multiplico cruzado. Eu vou começar com x, que é para o x ficar do meu lado esquerdo. 8 vezes x igual, ó. Né? O que está do outro lado? 22 vezes... Opa! 22 vezes 16. Espera aí, deixa eu passar esse barulho aqui. Vamos lá, voltamos. Olha só. Então aqui o que é que eu faço? A sugestão que eu dou nesse caso aqui é não multiplique aqui. Por quê? Olha só. Para ficar mais fácil, ó. X, repete o que está do outro lado, ó. 22 vezes 16. O 8 você bota dividindo, né? Já sabe disso. Você percebe aqui, ó, que dá para dividir o seguinte. Primeiro, aqui é uma multiplicação, ó. Então, quando é multiplicação, você pode escolher qualquer um dos dois números, um dos dois, e dividir pelo de baixo. Nesse caso, dividir 22 por 8 não dá, mas 16 por 8 dá. Então, aqui o que é que você faz? Apagar aqui para ficar melhor. Olha só. Divida 16 por 8, dá quanto? E o que é que eu faço com 22? Você repete, ó. X, deixa o 22. Quanto é que dá 16 por 8? Dá 2. Então, põe aqui o 2, ó. Pronto. Quanto é que dá 22 por 2? 44, que é justamente, ó, a letra B. Beleza? Vamos aqui agora, ó, questão 4. Qual a área de um triângulo de base medindo 24 centímetros e altura medindo 10 centímetros? Olha só que interessante. É um triângulo. Mesmo que você não precise desenhar um triângulo, você não precisa desenhar. Você lembra da fórmula do triângulo, né? Lembro não, tudo bem. A fórmula do triângulo é o seguinte: a área do triângulo é a multiplicação da base do triângulo pela altura do triângulo dividido para 2. Aqui você tem a base? Tem. Ele diz que é quanto? Base medindo 24. Então, ó, 24 vezes... Quem é a altura? Ó, a altura medindo 10 vezes 10. Dividido por 2. Aí aquela casa, ó. Multiplicação, você pode dividir um dos dois números de cima pelo de baixo. Nesse caso aqui eu vou aconselhar dividir o 24. Por quê? Número com 10 você não mexe. Número que termina com 10, com 0, 10, 100, 1000, não mexe. Dividindo 24 por 2 dá quanto? 12. O 10 você repete, ó. Quanto é que dá 12 por 10? 120. 120 o quê? Metros quadrados. Centímetro quadrado, que é justamente aqui, ó. Letra... Opa! Letra D, ó. 120. Beleza? Aqui agora, ó, mais uma questãozinha. Temos aqui o... Diz o seguinte: sabe-se que 15 funcionários conseguem arquivar 450 processos por dia. 25 funcionários, com a mesma capacidade dos anteriores, arquivariam por dia uma quantidade de processos igual a... Olha só, de novo, regra de 3. Qual é a relação básica que ele dá aqui? Vamos lá, ele diz aqui o seguinte, ó, funcionários, vamos botar aqui processos. Ele diz que 15 funcionários arquivam 450 processos. Aí ele diz o seguinte aqui, ó, tá aqui, ó, 15 funcionários, 450 processos. Aí ele diz o seguinte, 25 funcionários, onde é que tá funcionários? Aqui, ó, então 25 funcionários com a mesma capacidade arquivariam por dia a quantidade de processo igual a, ou seja, ele quer achar o X, que fica onde? Na coluna do processo. Então 15 funcionários arquivam 450, 25 funcionários arquivam.
Aqui, regra 3 simples, e aí eu tenho que parar e pensar. O outro passo é relação direta ou inversa. Vamos lá. Se eu aumentar a quantidade de funcionários, eu vou aumentar ou diminuir a quantidade de arquivos processados? Veja, não é para você pensar se vai processar de forma mais rápida ou mais lenta. A pergunta não foi essa. Se ele perguntasse, é claro que mais funcionários vão processar em menos tempo, mas não foi isso que ele perguntou. Ele perguntou se vão processar mais ou menos. Vão processar mais, né? Que é mais funcionários, então a relação aqui é direta. Se é relação direta, faz normal, em x, ó. Começa com x vezes 15, ou 15 vezes x, ó. Igual, ó, aí aqui você põe, ó, 25 vezes 450, ó. Aí de novo, x 25 450 dividido por 15. Aqui é aquela história, ó. Multiplicação. Você pode escolher um dos dois e dividir pelo de baixo. Nesse caso, eu vou preferir dividir o 450 por 15. Por quê? Porque eu sei que 3 vezes 15 dá 45, né? Então aqui, ó, 25. 450 dividido por 15 dá quanto? 30. Olha aí, ó. Quanto é que dá 25 vezes 30? Bom, eu sei que 25 vezes 3 dá 75, né? Ó. E o 30 do zero. Pronto, fechou. Então aqui, ó, dá 750, letra B. Beleza? Aqui agora, questão 6, ó. Em uma prova de rally, um carro percorreu 85 km, 85% do percurso. Sabe-se que faltam ainda o quê? 180 km para completar a prova. É correto afirmar que o percurso total é? Como assim? Olha só. O cara percorreu. O cara tem um percurso total. Só que ele só percorreu o quê? 85%. Certo? 85%. Ele andou 85% e disse que ainda falta quanto? Ainda falta 150 km. Ou seja, ainda falta o quê? 150 km para ele percorrer, ó. 180 km. Né? Só que pense comigo, se ele andou do total 85, quanto é que falta ainda para ele completar os 100%? 15. Olha aí, 15%. Então você já sabe que 15% é quanto? É apenas 180 km. E aqui você pode fazer essa questão de dois jeitos. Você pode fazer de dois jeitos. Certo? Você pode fazer do jeito usando a própria porcentagem. Como? Você pode fazer o seguinte. Se 15% é 180, então você pode fazer assim, ó, 100. Nesse caso você faz o inverso. Lembra? Quando você tem o inicial e quer achar o final, você bota a porcentagem normal. Porcentagem em cima e o 100 embaixo. Só que você já tem um restante final. Você quer saber o todo. Então você faz o inverso. Bota aqui 15, ó. Vezes o que? 180. Quanto é que dá esse cálculo aí? Fazendo aí as divisões, as multiplicações, aqui vai dar 1180. Bota os dois zeros. E depois vai dividir o por 15. Fazendo a divisão, isso aqui vai dar 1.200. 1.200. Então a resposta aqui é 1.200. Certo? Só que você pode fazer esse mesmo cálculo usando regra de 3. Vamos aprender? Olha só, a regra 3 você usa para um monte de cálculo. Um deles é por porcentagem. Olha só como é que você faz isso com porcentagem. 15% é 180. 100%, que é o total, é quanto? Entendeu? 15% é o 180 que você tem, ó. Só que ele quer o total. O total não é 100%? 100% vai me dar o quilômetro total. Só fazer. Aí aqui você usa aquilo, ó. Multiplica invertido, ó. 15x igual a 180 vezes 100. Ou 100 vezes 180. Dá no mesmo. Aí aqui, ó, vai dar 180. Você já pode deixar multiplicando, né, ó. Dividido por 15, ó. Dividindo aqui, ó. Lembra o mesmo cálculo, ó. Findou dando o mesmo cálculo. Aqui dá quanto? 1.200 km. Mesmo cálculo.
Beleza? Usando porcentagem usando regra de 3 para fazer cálculo de porcentagem. Legal, né? Olha só aqui agora, outra questãozinha. Eu tenho aqui dizendo o seguinte: 4 torneiras enchem um tanque em 10 horas. Quantas horas levarão 7 torneiras para encher 2 tanques? Isso aqui está parecendo com o que? Regra de 3. Só que regra de 3 o que? Composta, né? Aí aqui tem que lembrar daquela história, que a última coluna tem que ser sempre o objetivo, o trabalho que quer ser feito. Qual é o trabalho aqui? Encher os tanques, né? Quer dizer, encher os tanques. Então, a coluna dos tanques vão ficar no final. As outras pode botar em qualquer ordem. Então aqui você tem o seguinte, vamos lá, vamos organizar. Vamos botar aqui torneira, horas, né? E vamos botar aqui tanque, não é? Vamos lá, 4 torneiras enchem um tanque em 10 horas. Quantas horas 7 torneiras vão encher 2 tanques? Pronto, montamos. Aí aqui você usa aquela regra das linhas cruzadas, ó. Vem, chega na última coluna, sobe. Aqui você multiplica tudo que está na coluna azul, ó. Não importa, você pode botar 7 vezes x vezes 1, 1 vezes x vezes 7, não importa a ordem. Eu gosto sempre de multiplicar e é bom deixar os números na frente. Então você pode botar 1 vezes 7 vezes x, não tem problema. E a outra aqui, ó, vem e desce, ó. Aí do mesmo jeito, você pode botar 4 vezes 10 vezes 2, certo? Aí aqui você tem agora o seguinte, tem isso que tem que ficar igual a isso, ó. Então você tem 1 vezes 7, dá 7, né? Vamos deixar logo assim. Aí você tem 4 vezes 7 vezes 2. Quanto é que dá 4 vezes 10 vezes 2? 4 vezes 10, 40. 40 vezes 2, 80, né? Então aqui você tem 80, ó. Aí você vai ter que dividir o 80 por 7. Quanto é que dá 80 por 7? Veja que o resultado não vai dar exato. É justamente, olha como está a alternativa. 1 hora entre outra. Então você só faz a divisão normal, ó. 80 dividido para 7. Eu boto 1, aqui vem 7. 8 menos 7 dá 1. Desce o 0, ó, 10. Não é? Qual é o número que eu multiplico com 7 para dar próximo de 10? 1 de novo, ó. Aqui vem 7. 7 dividido para 10 menos 7 dá 3, ó. Então aqui vai dar 11 uns quebradinhos, ó. 11 uns quebradinhos, né? Então minha resposta vai ficar entre 11 e 12. Por quê? Não é 11 exato. 11 horas é uma coisa. 11 horas e 1 segundo já é entre 11 e 12. Não é? Imagine 11,3 minutos. Quer dizer, 11,3 horas. Então aqui a minha resposta vai ficar entre 11 e 12, ó. Letra D. Beleza? Vamos lá aqui agora, ó. Em certa cidade há 3 semáforos em um cruzamento. O primeiro fica vermelho. A cada 2 minutos. O segundo a cada 3 minutos. E o terceiro a cada 7 minutos. Aqui já está na cara que tipo de questão é, né? Considere que os 3 semáforos ficam vermelhos ao mesmo tempo às 13 horas. Nesse caso, a próxima vez que os semáforos ficarão vermelhos novamente. Olha só, isso aqui fala de coisas que se repetem. Isso aqui lembra o que é? MMC. Então aqui você vai fazer o cálculo de MMC. Quais são os números que você tem? 2, você tem 3 e você tem 7. No cálculo de MMC, a gente não se preocupa em circular o que é comum, quando o número divide todos os outros ao mesmo tempo. A gente faz isso em MDC. Aqui faz normal, ó. Começa com 2. 2 dividido para 2 dá 1. O 3 não se divide por 2. Repete. 7 por 2 também não dá, repete. Aí aqui, passa para 3 agora, ó. 1 repete. 3 por 3 dá 1. O 7 repete. Aí agora passa para 7. Por que para 7? Porque 4 não dá para dividir. 5, 6 não dá. Então é 7. Aqui vem 1. Aqui vem 1 e aqui vem 1. Por coincidência,
dá o mesmo resultado. O que é que eu faço agora? Eu multiplico os três números. Quanto é que dá 2 vezes 3 vezes 7? 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 7, 42. 42 o quê? Minutos. Só que eles ficaram juntos que horas? Às 13 horas. Então daqui a 42 minutos eles vão ficar o quê? Vermelho de novo. Ou seja, daqui em 1 hora e 42 minutos. Vamos ver a resposta aqui, ó, se aparece. 13 horas e 42 minutos. Tá aqui, ó, letra A certinho. Beleza? Vamos lá, mais um aqui, ó. Questão 9. Diz o seguinte: um funcionário de uma empresa recebeu a quantia de quanto? A quantia de R$350 a mais no seu salário, referente a um aumento de 12,5. Sendo assim, o seu salário atual é... Olha só, ele recebeu um aumento no salário. Ele não está dizendo que isso é o salário dele. Também se fosse, né? Isso aqui ele está dizendo que foi um aumento. Esse aumento corresponde a quanto? A 12,5%. Se 350 de todo o salário dele representa 12,5%, quanto é então o salário total? Aqui é aquela história, ó. Você tem um valor inicial, né? Multiplica por uma porcentagem, vai dar o valor, o quê? Final, né? Lembrando que a porcentagem vai ficar sempre ela sobre 100, não é isso? Só que aqui ele dá ao contrário, ele não me deu o valor inicial, que é justamente o que ele quer, ele me deu o final. Nesse caso você faz uma troca. Como? Troca o valor inicial pelo valor final, ó. Tá vendo? E esses dois aqui você inverte. Bota 100 sobre a porcentagem. Pronto, fazendo esse cálculozinho, a gente acha o valor. Vamos lá, qual é o valor final que eu tenho? 315 vezes 100 dividido pela porcentagem. Quanto é a porcentagem? 12,5. Não é isso? 12,5 vezes quem? Quer dizer, igual a quem? É igual ao valor inicial que eu quero, ó. Então aqui a gente efetua o cálculo. Olha só, se você for multiplicar, aqui vai ficar o seguinte: 300, bota os dois zeros, e tudo isso vai dar dividido por 12,15, né? 5. Quando a gente fizer a divisão, a gente vai achar o resultado. Então, o meu valor que ele quer achar, que é o valor do salário, vai ser essa divisão. Essa divisão aí vai dar exatamente 2.520, certinho. Que é justamente onde? Aqui, ó. Letra B. Beleza? Aí aqui agora, ó, questão 10, diz o seguinte: uma circunferência possui raio medindo 18 centímetros de raio. Utilizando o π 3,14, qual é o comprimento da circunferência? Olha só, ele quer o comprimento. Lembre, sempre que fala circunferência, a única coisa que lhe importa é o raio. Se ele não desse o raio, é aqui ele deu. Mas se ele não desse o raio, você só lembrar que o raio é a metade do diâmetro. Ou seja, o diâmetro da circunferência, na verdade, é 2 vezes o raio, né? Então lembre que o raio é a metade do diâmetro. Aqui ele já deu o raio. E o π ele já deu. Ele manda você considerar que π é 3,14. Se ele não desse π, Emerson, se ele não der o π, aí você considera realmente 3,14. Por quê? Porque às vezes ele diz que você considere π 3, às vezes considere π 3,1, às vezes 3,1416. Aqui ele deu 3,14. π é um número infinito. Aqui existem vários números depois dele. Então ele disse 3,14, arredondando, que é o mais comum. E lembre, quando ele não der, sempre considere 3,14. Então aqui eu tenho que calcular o comprimento. Veja, não é área, é comprimento. O comprimento da circunferência é dado por isso aqui, ó, 2 π e o raio. Como é que eu calculo? Joga dentro da fórmula. O comprimento vai ser 2. Quem é π? 3,14. Quem é o raio? O raio é 18 centímetros. Pronto. Quanto é isso aqui? 3,14 vezes 6 vai dar 6,28.
vezes 18. Multiplicando aí agora, vamos lá. 6,28 vezes 18. 6 vezes 8 dá 48, né? 48. 6 vezes 2, 12. 12 com 4, 16, né? É isso? 12, 16. Beleza? E 6 vezes 6. 6 vezes 6, 36, com mais um, 37, ó. Agora vamos com 1. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 2, 2. E 1 vezes 6, 6. Vamos somar aqui. Olha só. 8. 6 com 8, 14. Sobe 1. 1 com 7 com 2, 10. Sobe 1. E 1 com 3 com 6, 10. Certo? Mas olha só o que é que tem aqui. Olha só o que é que eu tenho aqui. Pera aí. Acho que eu fiz o cálculo errado, não acredito. Vamos ver, vamos consertar aqui esse negócio. Consertar o negócio aqui. Pode ficar errado, não. É 6,28 vezes 18, homem. Por isso tá errado. 8 vezes 8, 64. Sobe o 6. 8 vezes 2, 16. 16 com 6, 22. Sobe o 2. 8 vezes 6, 48. 48 com 2, 50. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 6, 6. Agora sim. Aqui vem 4. 2 com 8, 10. Sobe 1. 1 com 0 com 2, 3. E 5 com 6, 11. Só que veja a vírgula aqui, ó. Tá vendo, ó? A vírgula aqui. Isso quer dizer que eu tenho dois números depois da vírgula, né? Eu tenho o 2 e tenho o 8, né? Dois números depois da vírgula. Então aqui eu tenho que deixar dois números depois da vírgula de trás para frente, ó. Tá aqui. Então meu comprimento dá 113,04. Beleza? Vamos lá para português agora. Questãozinha de português, ó. Diz o seguinte: em qual das alternativas aparecem apenas substantivos comuns? O que é substantivo comum? Substantivo comum são substantivos que dão nome a coisas em gerais. Por exemplo, carro. Existem vários tipos de carro, né? Agora, quando eu digo Corolla, aí eu estou especificando qual é o carro. Quando eu digo ave, existem vários tipos de ave. Quando eu digo arara, estou especificando uma, é nome próprio. Então ele quer o nome comum. Apenas substantivos comuns. Comuns são substantivos que dão nome a qualquer coisa. Então, por exemplo, João é nome próprio, é o nome de uma pessoa. Brasil é próprio. Homem, olha só, João é próprio. Brasil é próprio. Mas homem é comum. Existem vários tipos de homem, né? Agora, se eu especifico o nome João, aí eu estou especificando que homem é. Entendeu? Dia é comum. Existem vários dias, né? Existe segunda, terça, quarta. Empresa também é comum, existem várias, né? E animal também é comum, existem vários animais. Então já achei minha resposta, ó. Letra B. Beleza? Aqui, ó, Fundação João Clemente, isso aqui é próprio, é o nome de uma fundação. Ave é comum, existem várias. Roberto Carlos também é próprio, existe um Roberto Carlos. Mulher é comum, existem várias. País também é comum, existem vários. E Nike é próprio, é o nome de uma empresa particular. Então a respostinha correta é a letra B. Olha só, aqui diz o seguinte, ó. Marque a opção em que a mudança de gênero foi feita da forma adequada. Ou seja, mudando de gênero, existe masculino e feminino. Então ele quer que eu diga qual foi a mudança de gênero correta. Olha só. O vítima, a vítima. Isso aqui está errado. Essa não é a resposta. Porque o masculino de vítima e o feminino de vítima são iguais. Ou seja, vítima, ela é aquela palavra que é um só gênero, se escreve de uma só forma, que serve tanto para o masculino como o feminino. A vítima.
Essa vítima pode ser tanto homem como mulher, masculino e feminino. Mas se escreve sempre como a vítima. Então isso aqui não é. Beleza? Isso porque a vítima é o que se chama sobrecomum. Beleza? Sobrecomum. Vamos lá. Cavalo, cavala. Não. O feminino de cavalo é égua. Não é cavala, é égua. Também tá errado aqui. Bode, ovelha. Aí pega, né? E aí? Tá certo ou tá correto? Isso aqui confunde. A dica que eu dou é o seguinte, ó. Bode. Cabra. Certo? Carneiro. Ovelha. Aí alguém vai dizer, mesmo assim ainda confunde, o cara esquece. Esquece não, ó. Perceba que em bode tem um B, em cabra tem um B. B com B combina, né? Então pronto. Então o feminino de bode é cabra. Ovelha é o feminino de carneiro. Beleza? Então a resposta correta aqui, ó, é o algoz. Que o algoz é no mesmo caso daqui, é o sobrecomum. Só que, claro, aqui estava escrito errado. Então a resposta correta é a letra D. Beleza? Olha só, aqui eu tenho uma questãozinha de plural de adjetivos, né? Ó. Olha só o que ele diz. Assinale a alternativa que apresenta o plural correto. Isso aqui são adjetivos, ó. Adjetivos compostos. E adjetivo composto a gente só faz o plural mudando o segundo elemento. Sempre o segundo. Essa é a regra geral. Com essa regra geral você acerta 90% das questões. Olha só. Olhos castanhos escuro. Não, é castanho escuros. O S tem que estar aqui de plural. Esse S aqui não existe. Tá errado. Amizades lusos brasileiras. Não, ó. Esse S aqui não tem, ó. Só o segundo. Tá errado. Unidades médico-veterinários. Opa, é unidades médico-veterinárias. Aqui é um A, ó. O erro foi esse. Meninos surdos mudos. Essa aqui é uma exceção. Surdos mudos é o caso em que varia os dois. Isso aqui tá correto, pode. Então aqui tá a resposta correta. Beleza? E blusas verde garrafas. Esse aqui também tá errado. Por quê? Porque tem a regra que diz que quando o cor é formado por uma palavra que indica cor e outra que é um substantivo, não varia. Por exemplo, verde é cor. Só que garrafa não é um adjetivo. Garrafa é um substantivo. Então quando eu tenho um substantivo se vindo como cor, ele não fica no plural. Por exemplo, da mesma forma se dissesse blusas verde gelo. Esse é o correto, e não blusas verde gelos. Gelo é substantivo, então não pode. Quando se forma cor, não pode. Então a resposta correta é a letra D. Belezinha? Aqui, ó, questão 4. Em qual opção o adjetivo não causa mudança de sentido? Aqui é aquela história. Mudou a posição do adjetivo, ele vai mudar o sentido. No português, geralmente é substantivo, adjetivo. Só que às vezes o adjetivo pode vir antes. Então aqui ele quer saber o seguinte: em que caso, trocando a posição, vai mudar o sentido? Olha só. Homem pobre, pobre homem. É a mesma coisa. Ele quer uma que não mude o sentido. Homem pobre. Homem pobre é um homem que não tem recursos. Pobre homem é um coitado. Mudou de sentido, né? Então não é a resposta. Ele quer que não mude. Ó, pessoa nova, nova pessoa. Pessoa nova é uma pessoa que tem pouca idade. Uma nova pessoa é uma pessoa que mudou. Então veja, trocou a posição, trocou de sentido. Também não é. Vamos ver aqui, ó. Casa. Maravilhosa, maravilhosa casa. Aqui, mudando a posição, não vai alterar o sentido. Então essa é a nossa resposta. Continua o mesmo sentido. Agora, quando eu digo oficial alto, alto oficial. Oficial alto é um oficial que tem alta estatura. Alto oficial é um oficial que tem uma alta patente. É diferente. Muda o sentido também. Tá fora. Professor simples, simples. Professor simples é um professor que é humilde. Um simples professor é um professor qualquer. Muda sentido também. Não é a resposta.
Beleza? Olha só, questãozinha 5 aqui agora. Diz assim, ó. Sobre os modos verbais, está correto. Modo verbal, modo. Sim, só lembrar, modo do videogame. Lembra, ó, modo easy. Indicativo. Subjuntivo. E imperativo, né? Isso aqui são os modos. Não confunda com forma. Forma é de pig, que é de particípio, né? Particípio infinitivo e gerúndio. Não confunda, ele não está falando de forma, ele está falando de modo. Vamos lá. O modo verbal que expressa a ideia de certeza quando o fato é concluído como real. Ou seja, qual é o modo que indica a certeza? É o indicativo, né? Então eu sei que aqui é indicativo. Modo verbal que expressa a dúvida, incerteza, quando há poucas possibilidades de concretização da ação verbal. Ou seja, falou incerteza, isso aqui é o quê? Subjuntivo. Modo verbal que pode estar na forma afirmativa ou forma negativa, expressa a ideia, ordem, conselho ou pedido. Isso aqui é o quê? Imperativo. Aqui é indicativo. Aqui é imperativo. Aqui é subjuntivo, só para a gente esclarecer. O que é que ele quer saber? Ele quer que a gente diga qual é a resposta correta. Veja que cada opção dessa vai corresponder à ordem lá de cima. Então, qual foi o primeiro que a gente achou? Indicativo. Então, o primeiro que aparecer aqui tem que ser indicativo, né? Olha só, aqui apareceu imperativo, não é. Aqui apareceu imperativo, não é. Aqui apareceu indicativo, indicativo. O primeiro está correto. O segundo a gente viu que é subjuntivo, né? O segundo, então, tem que ser subjuntivo. Olha só, esses daqui já estão fora. Certo? Vamos ver aqui, ó. Subjuntivo. Pronto, já achamos. Porque aqui é imperativo, ó. Tá fora. Então a resposta é a letra C. Vamos confirmar? O terceiro é o que? Imperativo. Olha só, imperativo, tá correto. Então a resposta correta da questão 5 é a letra C. Beleza? Lembrando, isso é um simulado. A teoria aqui é bem objetiva, direta. Isso é simulado, não é a aula. Beleza? A aula tem que rever, tem que aprofundar, tem que estudar. Isso aqui é simulado. Vamos lá, que diz o seguinte, ó. Aqui eu sempre vou olhar a última pergunta. A última frase, que é a pergunta. Por quê? Porque se ele está destacando isso aqui, veja que ele está destacando, ó, em negrito. Então a pergunta vai estar aqui. Fica mais fácil de eu saber logo o que ele quer indo para a pergunta. Ó, a forma verbal engarrafam. Ele quer a forma verbal de engarrafam. Se encontra no tempo. Vamos lá, forma. Aqui sim, ó. Forma é o quê? Forma de pig, né? Pig de particípio e de infinitivo e G de gerúndio. É isso? Então vamos lá. Engarrafam. Particípio termina em i do ado. Ele aqui não está no particípio. Gerúndio termina com NDO. Aqui não está no gerúndio. Então isso aqui está no modo o quê? Infinitivo. Infinitivo termina com AR, ER e R. Também não está no infinitivo. E aí o que é que ele quer? O que ele quer é que a gente diga o seguinte: em que tempo tá? Aqui quando ele botou forma, ele só está querendo dizer o seguinte: o modo como ele está escrito, mas não necessariamente está se referindo a isso. Então aqui ele quer que a gente diga o seguinte: isso aqui está em que tempo verbal? Lembra que existe 3 tempos: presente, passado, futuro. O certo aqui, na verdade, seria dizer o modo verbal. O modo. Porque isso aqui sim tem a ver com modo. Modo verbal que tem a ver com tempo, não forma. Só por isso aqui já estaria anulada essa questão. Mas tudo bem. Também não é assim, queria anular tudo, né? Vamos lá. Engarrafam. Vamos ler aqui, ó. Com o último trompejo do berrante, engarrafam no curral da estrada de ferro o rebanho. Engarrafam. Isso é presente, é passado ou é futuro? Está falando de algo que aconteceu, algo que acontece ou que vai acontecer? Algo de agora, é presente. Então não é o quê?
Não é passado, pretérito, nem é futuro. Então aqui na letra... E outra, isso aqui está expressando certeza ou dúvida? Ou é uma ordem? Não é ordem, não é incerteza. Não é incerteza, dúvida, é certeza. Então isso aqui é o que? Indicativo. Aqui na letra A diz presente, está correto. Mas ele diz subjuntivo, está errado. Aqui diz imperfeito do indicativo. Imperfeito é um tempo passado. Isso aqui não é passado, é presente. Está errado. Pretérito mais que perfeito. Pior. Pretérito mais que perfeito é tempo passado. Aqui é presente. Está errado. Aqui ele diz o seguinte, ó, presente, show do indicativo. Correto. Na letra A ele diz imperativo. Não é imperativo. Então a resposta correta, a nossa letra D. Beleza? Questão 7, ó, diz o seguinte. Vamos logo a pergunta, né? O verbo em destaque, quem é o verbo em destaque? Está aqui, ó, resguardara. Encontra-se conjugado nos mesmos modos verbais que... Vamos lá, antes de tudo. Resguardara, lembra? Quando o verbo termina com esse irá, mas veja, ra, simplesmente irá, tem irá assim e irá assim, com acento. Ra com acento é futuro. Ra sem acento é mais que perfeito. Então já sei que isso aqui é mais que perfeito. Então ele diz o seguinte: esse verbo encontra-se conjugado nos seguintes tempos e modos verbais. Ó, o verbo em destaque encontra-se conjugado nos seguintes modos e tempos verbais. Vamos lá. Primeiro, ele é pretérito mais que perfeito. Ele não é pretérito imperfeito. Ele não é futuro. Ele não é pretérito perfeito. Ele é pretérito mais que perfeito. E é do indicativo. Por que indicativo? Porque ele está indicando certeza. Então a resposta, letra B. Olha a dica. Quando você vai fazer questões de tempo, você tem que primeiro pensar, é presente, passado ou futuro. Segundo, você vai pensar depois no modo. Indica certeza, dúvida ou ordem. É isso. Então aqui, ó, pretérito mais que perfeito. Aqui você já sabe de cara que ele é indicativo. Por quê? Porque não existe pretérito mais que perfeito no subjuntivo. Nem todos os tempos existem todos os modos. Existem pretérito, que é o passado, né? Presente e futuro. Pretérito, né? Presente e futuro. Esses tempos aqui, ele pode acontecer no indicativo, no subjuntivo ou no imperativo. Mas nem todos. Por exemplo, no imperativo nem existe isso de presente, passado e futuro. Só vai existir isso onde? No indicativo e subjuntivo. No indicativo vai existir o presente, o pretérito imperfeito, o pretérito perfeito, o pretérito mais que perfeito, o futuro do pretérito e o futuro do presente. No subjuntivo vai ter o quê? O presente do subjuntivo, o pretérito imperfeito do subjuntivo e o futuro do subjuntivo. Veja que não tem todos. Então você olha sempre isso. Primeiro o tempo, presente, passado, futuro, ou passado, presente, futuro, e depois o modo, beleza? Olha só, questão 8 aqui, ó. Comece. Vamos de novo. A pergunta, sempre esqueço. Sempre olha a pergunta que está no final. Nesse trecho do texto, um exemplo de advérbio é... Olha só, ele quer um exemplo de advérbio. Aqui não precisa nem você olhar o texto. Se você olhar para cá, você já achou a resposta. Por quê? Primeiro, a maioria dos advérbios terminam com mente. Rapidamente, velozmente, vagamente. E mesmo sem o texto, dá para você saber o quê? O que são isso aqui. Parede é substantivo. Deixe é verbo. Cair é verbo. Isso aqui é advérbio. Não precisa nem ler o texto. É aqueles conceitos básicos. Se você souber os conceitos básicos, claro que nem sempre vai ter palavras que você vai ter que ler o contexto, porque tem palavras que quando você olha parece uma coisa e é outra. Mas tem outras que é muito claro, já tem outras que são batidas, não tem como. Parede é substantivo. Entendeu? Então a resposta correta é a letra D. Olha só, questão 9 aqui, ó. Questão 9 diz o seguinte: entre as frases abaixo, assinale aquela que mostra a preposição com
no valor semântico de companhia. Lembra que preposição é aquela palavra invariável que liga termos. Então, com é uma preposição. Inclusive, preposição é essencial. Tem as essenciais e as acidentais. Ele quer saber uma nas frases que expressa o sentido de companhia. Lembra que as preposições têm significados. Aqui, onde é que aparece a palavra com? Aparece com, aparece com, aparece com, e vai ter outra, as duas lá, eu acho que lá em cima, a gente vê já. Vamos analisar logo aqui, ó. Com dinheiro. Primeiro, quando ele é companhia, geralmente ele vai falar junto com uma pessoa, ou um animal, alguma coisa. Então aqui é com dinheiro. Isso aqui não é companhia. Ó, com a voz, prof. Isso aqui não é companhia. Contudo, isso aqui não é companhia. Entendeu? Aqui de novo tem um com, ó. Com as árvores. E aqui tem com as próprias asas. A própria asa não é um objeto. Não é uma pessoa nem um animal. Isso aqui tá fora. Então a resposta correta é a D. E realmente, ó, quando você lê, ó, fui passear com as árvores. Com quem foi passear? Com as árvores. Isso aqui é companhia. Belezinha? Claro, sentido figurado. Literalmente você não vai caminhar com a árvore. E aí é que tá. Mas o que importa é o que tá significando. Mesmo não sendo algo literal, entendeu? Aqui agora, questão 10, ó. Vamos ler logo o finalzinho, né? Ó, a palavra... Ó, não precisa nem ler, ele já destacou a palavra mais. A pergunta é sobre ela, vamos ver, ó. A palavra destacada... Ó, parou aqui, não precisa nem mais ler. A palavra destacada é essa aqui. Que palavra destacada é essa? Isso aqui eu tenho que saber já. Isso aqui é uma conjunção. E que tipo de conjunção é essa? Adversativa. Outras conjunções adversativas. Porém, todavia, entretanto, no entanto, tem o mesmo sentido. O que ele vai dizer aqui, ó? A palavra destacada pode ser substituída sem alteração de sentido na fala e mantendo-se a estrutura da frase por... Ou seja, ele quer uma palavra que substitua mais, mas pode ser substituída por qualquer uma dessas. Então vamos procurar no texto onde é que aparece. Ó, aqui tem no entanto. Bateu, né, ó. Mastou, achou a resposta. Embora. Peraí. Tá certo. Embora, a gente vai ver que é um tipo de conjunção chamada concessiva. É diferente de, embora parecida, por mais seja parecida com mais, mas não é. Então, é taxativo, ó. Decora isso, não confunde, tá vendo? Embora não é, não tá aqui, tá vendo? Não é. Portanto, é uma conjunção conclusiva. Visto que também não é, apesar de que também não é. Então a resposta correta da questão 10 é a letra A. Belezinha? Show! Valeu, galera! Essas são as respostas do simulado de vocês. Valeu?